Tanto é que críticos contra ele quiseram ironizar e falar ele é o Freud de Cascadura. Ele foi chamado em 1933 do Freud de Cascadura, no momento em que Freud não era um assunto tão corrente no Brasil. E há uma coisa muito interessante que no final tem um tratamento circular, porque a tragédia inicial tem o casamento no início com a primeira mulher e o assassinato da mulher. Isso tudo tem uma tintura de tragédia nas núpcias. E é curioso que no final do filme é muito interessante isso. Quando há efetivamente o casamento da moça de Minas com o engenheiro, o tratamento que ele dá ao casamento é fúnebre. É muito interessante isso. São umas núpcias sobre as quais a sombra do primeiro casamento se projeta e você pode supor que alguma coisa poderá acontecer de trágico após o casamento. E o filme termina no casamento. Não tem desdobramento. Né? É muito interessante isso. É uma modernidade do uso do melodrama, do Pablo Humberto Mauro, muito interessante. Mas é um melodrama, no sentido de que é um filme que está no registro da grande indústria, está no registro, é outro registro. O Mário tem uma coisa curiosa. Quando ele fala, a história lá não é muito... Quando você falou que a história não é o mais importante, é porque são vários melodramas. E é claro que ele não ia dar bola para isso, ele ia usar isso como um pretexto para fazer todo o trabalho poético em torno. Mas você tem. Aquele encontro no cemitério é um papo melodramático. Né? Total. Mas você vê que no filme do Mário, como o registro é outro, como o estilo é outro e o objetivo é outro, você vai ter a contenção de todos esses aspectos dramáticos dos personagens a pequenos momentos do filme para te dar uma coordenada, porque você também não pode se perder completamente, mas na verdade não é isso que interessa o Mário. Né? Então acho que a grande diferença é essa, é que o Humberto Mauro está no registro mais convencional. Mas dentro dele é muito interessante o filme, viu? É muito curioso. E é super bonita aquela sequência da piscina. Não, a sequência toda, todas as cenas de erotismo, aquela coisa da menina rasgar o vestido no meio daquele espinho da árvore, e os primeiros planos do corpo, aquilo lá era usadíssimo para a época, realmente. E o Humberto Mauro tinha essa coisa do erotismo sempre. Bom, isso para efeito de Humberto Mauro, né? Agora, para a questão aí do filme deles, eu acho que ele pode ser visto como um dos exemplos extremamente criativos daquilo que a gente pode chamar de ensaio do cinema, que é uma reflexão sobre uma questão que se vale com total liberdade de todos os registros possíveis, não é só documentário, não é ficção. Você não está nessa frente documentário ou ficção, você está fazendo um trabalho de reflexão sobre uma questão fundamental no cinema brasileiro, sobre um cineasta fundamental, sobre um filme fundamental, e você está fazendo um ensaio, no sentido pleno da palavra. Né? Uma reflexão que ao mesmo tempo está dando conta de uma questão que está posta na cultura, é uma questão importante, e você se dá a liberdade de dar conta disso num registro que é ao mesmo tempo erudito, no sentido de estar com os dados, né, ali em pauta, e totalmente subjetivo. A questão da subjetividade não é expulsa, porque você vai fazer um trabalho de análise de uma questão, e esse encontro, eu acho que ele está sendo um exemplo muito interessante do ensaio, né, que é uma coisa que está em pauta hoje. Eu estou falando isso porque de um tempo para cá se trabalha muito com essa ideia, né, um filme-ensaio, para falar que é um filme que é um ensaio de uma reflexão intelectual, né, que se dá a liberdade de um movimento tateante diante do objeto, esse encontro que você vai tateando, você não sabe muito bem onde vai dar, né, e você vai trabalhando, né, essa reflexão no sentido de um experimento mesmo. A palavra ensaio vem daí, né? É um tatear, é um ir vendo como lidar com o material que você encontra. E nesse sentido eu acho que é um dos bons exemplos do cinema brasileiro dessa década, que vai ficar como um ensaio, entre outros ensaios, como o jogo de cena do Coutinho é um ensaio, como outros filmes são ensaios. Eu acho que ele é mais ensaístico do que o filme do Machado, Onde a Terra Acaba, que também é um área, então. Mas lá tem um senso mais da informação histórica. Tem uma narrativa formal, etc. Eu acho que você se dá muito mais liberdade. Então, aquela sequência da leitura do texto, atribuído ao Eisenstein, e a montagem, que com toda a liberdade
faz uma montagem einsteiniana com os rostos, que são os espectadores do Chaplin ali. E ela, na montagem, misturou com outras coisas, que não tem nada a ver. Quer dizer, você faz uma montagem de atrações que não é a que está no filme, é do seu filme, com o material do Mário. Isso aí é de um atrevimento total. Né? A música do Olivier. Aquela música toda moderna, bastante descontínua, que não tem nada a ver com o Ginoclidi, né? Não tem aquela melancolia da Ginoclidi, é outra coisa, uma coisa mais construtiva. Aí você tem você invade o universo do Mário com o construtivismo einsteiniano. Isso é um ponto de ensaio visual de alto calibre. Que é Eisenstein, né? Não, mas é brincadeira. Não, mas é um atrevimento que só foi possível a partir desse encontro tão assim, coloquial, tão cheio de publicidade. Porque se não houvesse isso, e ele estivesse vivo e olhasse e falasse, pô, estão detalhando o meu filme, que parece. Mas aí ele te daria esse direito em função do que houve lá. Não, eu acho que nesse ponto é um ensaio. Interessante. Sim. Não, estou falando. Há uma simbiose. Não, é um jogo de afinidades ali que se dá, mas com muita liberdade, porque ele não foi nada reverente. E a tendência das pessoas é ser reverente nesse momento. Ele é mais uma autoridade, um mito. E eu acho que o positivo, Tércio, não é um filme reverente.